Daí, pessoal, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre as dificuldades linguísticas. Essas dificuldades é onde o aluno vai encontrar a diferença de palavras, como elas são escritas, qual é o seu significado. Então, dessa forma, nós iremos trabalhar aí para dirimir todas as dúvidas do aluno aí nesse tipo de questão, tá? Vamos lá, então. Daí, minha galera, vamos lá. Vamos trabalhar com acerca de, cerca de e o acerca de com H. Vamos lá. Acerca de ou cerca de, ele vai significar aproximadamente, mais ou menos. Então, estava a cerca de 2 quarteirões do local do crime. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. O acerca de, junto, é sinônimo de a respeito de. Falei acerca da situação econômica do Brasil. E o acerca de com H, ele vai exprimir tempo decorrido, que significa o quê? Faz aproximadamente. Ele viajou há cerca de 2 horas. Ok? Esses aí são os meus casos da minha primeira dificuldade linguística. Após isso aí, nós vamos ter o quê? Nós temos o a fim de e o a fim junto. A fim de é uma locução prepositiva que indica finalidade, com o objetivo de. Estou na escola a fim de aprender mais. Vim a fim de vê-lo outra vez. Já o a fim junto, ele é um adjetivo variável, que quer me dizer semelhança, que tem afinidade. Sempre tivemos ideias afins, ok? Minha próxima dificuldade linguística seria o quê? Ao encontro de e de encontro a. Ao encontro de vai significar o quê? A favor de. Sua decisão vem ao encontro de meus interesses. Já de encontro a exprime ideia de oposição, de choque. Dirigindo apressadamente, foi de encontro ao muro. A próxima dificuldade seria ao invés de, em vez de. Ao invés de, ele vai indicar oposição, significando ao contrário de. Ao invés de chorar, riu ironicamente. Ao invés de sair, ele entrou na loja. O em vez de indica substituição, significa em lugar de. Então, em vez de ir para o Rio de Janeiro, foi para o Espírito Santo. Observação aí, vamos prestar atenção. Quando eu ficar na dúvida, eu vou empregar o quê? Ao invés de, que já vai servir para as duas situações. Essa dica aí é importante. Minha próxima dificuldade linguística seria a par e ao par. Tá? A par vai significar ciente, bem informado. Meu pai já está a par dos acontecimentos. Ao par só deve ser empregada para indicar equivalência cambial. Olha só, cambial. O Brasil já levou o papel moeda, deixando o real e o dólar quase ao par. O dólar e o ouro estão ao par. Tranquilo? Minha próxima dificuldade seria ao nível de, em nível de. Ao nível de equivale à locução à altura de. Seu apartamento ficava ao nível da rua. Já em nível de significa no âmbito de. O aumento de salário mínimo será decidido em nível de Congresso. Tranquilo? Minha próxima dificuldade seria o a com H e o a preposição. O a com H, tá? Ela é a forma do verbo haver. Eu vou empregar ela em substituição a existe, existem ou faz. Será que há seres vivos em outro mundo? Será que existem seres vivos em outros mundos? Mandei-lhe uma carta há 2 semanas. Mandei-lhe uma carta faz 2 semanas. Então, é o a com H. Já o a ele vai ser preposição. Quando eu vou empregar ele, quando eu não consigo o emprego dele no sentido de substituição por faz. Viajaremos daqui a pouco. Viajaremos daqui faz pouco. Então eu não consigo a substituição, é o a preposição. A chácara fica a 3 quilômetros daqui. O Grêmio empatou a 2 minutos do final do jogo. Então são exemplos que eu não consigo trocar esse a por faz. Então ele vai ser um a preposição. O aonde e o onde.
Eu uso o aonde e o onde para lugares, ok? Então, usa-se o aonde com verbos que dão ideia de movimento, equivale para onde. Aonde ele foi assim tão cedo? Aonde você pretende me levar? Então seria para onde você pretende me levar. Já o onde, ele é usado com verbos que exprimem estaticidade, permanência. Não sei onde moram aquelas garotas. Se vocês tiverem essa ideia do movimento e da estaticidade, é para lugares. Então, movimento é tudo aquilo que eu não sei o correto, aonde vai ser aquilo. E se é estático, onde eu moro, onde eu trabalho, ele vai ser o quê? O onde, ok? O mal e o mal. O mal com U, ele é adjetivo, o seu antônimo é bom. Escolhemos um mau momento para viajar. Já o mal com L, ele tem os seguintes valores morfológicos, tá? Ele é advérbio de modo, então ele é antônimo de bem. Sua redação está muito mal estruturada. Sua redação está muito bem estruturada. Então, eu consigo essa substituição, eu consigo essa confirmação. Ele também pode ser conjunção subordinativa temporal, sinônimo do que assim que, quando mal amanhece, muitas pessoas saem do trabalho, para o trabalho. Então, bem amanhece, quando amanhece, eu já não consigo bem amanhece, fica estranho, não é? Então, é quando amanhece. E ele pode ser substantivo. Nesse caso, ele deve ser precedido de artigo ou um determinante, outro determinante. Esse mal é difícil de curar. Minha próxima dificuldade linguística seria o senão junto e o senão separado. O senão separado, ele equivale a caso não. Se não chover, iremos à praia. Caso não chover, né, iremos à praia. Já o senão junto equivale ao a do contrário, mas sim, a não ser, o defeito, a mácula. No caso de significar defeito ou mácula, tem valor substantivo e deve ser antecedido de um determinante. Tomara que a situação melhore, senão estamos fritos. Não fazia senão reclamar. Agora aqui, ó, nenhum senão no todo dela existe. É bela. Então eu tenho um determinante, um na frente dele, ok? Agora nós vamos ver as diferenças entre os porquês. Os porquês vêm caindo muito nos concursos e eu tenho um resumo aqui que eu trabalho com eles, tá? Isso aqui é um resumo meu para facilitar o entendimento deles. Eu separo os porquês em perguntas e respostas. Então eu tenho os porquês, o caso sem acento e com acento. O porquê separado sem acento, eu vou trabalhar com ele no início e meio de frases interrogativas, ou até mesmo em perguntas indiretas. E aí eu tento substituir ele por qual razão, o motivo pelo qual, principalmente pelo qual eu tento trocar ele. Então, um exemplo disso, por que morreu? Já o porquê separado com acento, eu uso no final de frases interrogativas. Tem um ditadozinho que eu digo, ó, bateu no ponto, criou o galo. Ele vai bater nos pontos e vai receber o acento. Morreu, por quê? Já os porquês de respostas, eu também vou ter eles, sem acento e com acento. A diferença deles está aqui. O porquê sem acento, ele é o motivo. A causa ou explicação, eu troco ele pelo pois. Morreu porque caiu. Morreu, pois caiu. E o porquê, junto com acento, ele é o meu substantivo. Ele vai vir antecedido de artigo, numeral ou outro determinante, tá? E eu tento trocar ele pelo o motivo. O porquê de sua morte, o motivo de sua morte. Então, dessa forma aqui, eu expliquei de uma maneira rápida para vocês a utilização dos porquês e quando eles são utilizados, tá? E aqui nós vamos terminando as nossas dificuldades linguísticas. Terminando com as dificuldades linguísticas, um abração aí para vocês, um beijo do gordo aí, até a próxima aula que nós vamos trabalhar com morfologia. Vamos iniciar o estudo da morfologia da língua portuguesa. Um abraço aí para todos e até a próxima aula.